Atenção, todas as imagens, todos os vídeos não são de minha pertinência, não são de minha propriedade, todos os créditos vão para seus respectivos criadores. E mais um detalhe, o que for dito aqui não é para ser levado a sério, isso é só pura ficção. Então não leve tudo que for dito aqui a sério, isso é o que me pertence à história e o meu avatar, mas formas de armas não são de minha propriedade. Todos então já estão na sala de cinema, só que no caso não viram o Dark. Então um portal vermelho foi aberto no meio de todos, então no caso desse portal melhor saiu da carregando Mineta. Logo os professores foram ajudá-lo, só que no caso viram a mirada do Dark. Então ouviram dele dizer: agora ele não vai poder falar por conta que o que rolou na punição deve ter o traumatizado, então eu vou mandar para a habitação dele, ele vai passar por alguns exames aí, quando ele estiver bem da cabeça no caso, poderá se reunir com vocês. Nesse momento o Almigit segurou o Dark pelo colarinho da blusa dele, então no caso todos notaram a forma agressiva que ele estava segurando o Dark. Tem algum problema, Almigit? Porque eu não lembro de ter feito nada para você ficar tão irritado dessa forma. Almigit, você nos disse que ele não sofreria uma punição severa, você nos disse que a punição dele seria leve, que você estava de bom humor aquele dia, então por que ele retornou todo lastimado para cá, por que ele apareceu todo machucado em Dark, que você fez com ele, ou melhor, para onde você mandou ele? Todos ouviram a forma que o herói número 1 do Japão estava falando com o Dark. Godzilla, esse daí tá perdendo a linha. O Dark falou que iria mandar para uma punição, não falou que no caso ele iria para o Nilo. Então na minha opinião, aqui se tiver esse do lado fumado por alguém no lugar onde o Dark mandou ele, a culpa não é do Dark. Draco, concordo, conhece no nosso irmão, por mais que a gente não tenha passado um bom tempo juntos quando crianças, né? Porque a gente nem se conheceu quando criança, mas no caso conhece o nosso irmão agora e o jeito que ele age, ele fica irritado sim, ele no caso se noja assim com os outros, mas no caso punir alguém no caso dessa forma não seria o jeito do Dark. Horror. Bom, eu não posso dizer muita coisa, afinal de contas estou aqui há pouco tempo, então não tenho muita familiaridade com o Dark ou vocês, mas no caso pela forma que ele tratou a mim, no caso para mim ele parece ser um bom irmão, mas da forma que o cabeçote de uva apareceu não parece ter sido obra do Dark ou coisa do tipo, porque lembramos bem da forma que vocês me contaram que o Dark age, literalmente ele estaria assim, o braço à cabeça. Draco, ainda bem que Zilla não está aqui, porque senão ela iria partir para cima do Almigit só por ver ele segurando o Dark dessa forma. Godzilla, mas e aí, a gente faz alguma coisa ou a gente deixa assim mesmo, porque no caso pode ser que role alguma intervenção da nossa irmã se aparecer ela aqui. Retornando para o Dark, para Almigit. Almigit, responda-me, Dark, você lastimou o jovem Mineta, você fez alguma coisa de ruim com ele, não fez? Responda-me agora antes que eu perca a paciência e acabe com você. Nesse momento todos ouviram uma risada e vinha nada mais nada menos do que o próprio Dark rindo. Você acabar comigo, kkkkkk, não me faça rir por favor, que eu tô quase passando mal de tanto comer, mas isso foi uma boa piada. Nesse momento todos notaram que o Dark não estava ligando para as ameaças dele, então no caso as que já tinham uma boa relação com o Dark, como as mães e também algumas alunas, perceberam que o Dark estava tranquilo, mas ao mesmo tempo aflito, então ficaram se perguntando se era por conta dessa situação ou de alguma coisa a mais. Só que no momento viram que o Dark estava agarrando os braços do Almigit em sua forma musculosa com extrema facilidade. Foi no momento que ouviram o Dark falar: bem, eu não tô usando nenhum tipo de poder meu ou coisa do tipo, somente força pura. E vamos deixar uma coisa muito clara aqui, não pense que só porque vocês estão mudando que no caso eu vou aceitar qualquer coisa que for referida a mim. Então, meu querido Almigit, não haja dessa forma novamente, porque da mesma forma que você ficou mais fraco a partir do momento que você entregou sua individualidade para outro, que seria o meu pai Zuko, e como você só tá com pequenas fragmentações desse poder e não tá em suas capacidades totais, até mesmo o fracote do Alforone, se tivesse um plano decente em vez de lutar contra você diretamente e fosse na estratégia, com certeza aproveitaria uma ótima chance de acabar com você definitivamente.
E pode crer nas minhas palavras, qualquer vilão, se fosse minimamente inteligente, teria ótima chance de acabar com você tranquilamente. Mas que pena que o único inteligente do universo de vocês é o meu pai, é claro, os cientistas, porque eles sim têm uma ótima inteligência. Não é da média em si do seu universo, mas no caso chega perto. Mas enfim, já chega disso então. Com um só movimento de um soco desse vidro no peito do Almirante, ele foi direto para sua cadeira, batendo com força suas costas nas costas da cadeira. Bem, eu acho que todos agora podem se sustentar, certo? Então todos concordaram com o que o Dark tinha falado. Então no caso, todos se sentaram em suas devidas cadeiras. Bem, agora o que verão hoje nessa reação vai ser algo triste, porque é uma coisa do futuro, mas também que vai impactar não só em vocês mas também em mim, porque no caso eu não esperaria que isso fosse acontecer. Por mais que eu já tenha visto de tudo, tenha vivenciado praticamente tudo, eu não esperaria por isso. Todos então ficaram curiosos, então ficaram pensando do que o Dark se referia com essas palavras. Então foi no momento que um dos vilões falou: Touya, isso tem a ver com algum futuro previsto para nós ou para você, porque você falando dessa forma pelo visto é bastante impactante não só para você, mas parece que você não esperava por isso. Bem, está correto, eu não esperava que isso fosse realmente acontecer. Então no caso, se querem tanto assim saber, prestem atenção na tela. Nota: o vídeo a seguir não é de minha propriedade. O link do vídeo original e do canal do criador vai estar na descrição. Assim como a foto do canal do criador vai estar passando nos minutos finais da reação. Há uma coisa a declarar: fotos e imagens não são de minha propriedade, todos os créditos vão para seu devido criador. Só o que me pertence é a história e o meu avatar. Fim de nota. Todos viram 4 ovos aparecer na tela da reação. Então viram 4 criaturas pequenas e reptilianos saírem desses ovos. Eu vou explicar para vocês quem são essas pequenas doce criaturas. Bem, elas são as filhas do Wilson. Otsutsuki com a Zilla Godzilla. Peraí, você tá querendo insinuar aqui essas 4 são as nossas? Draco. Sem dúvida elas são nossas sobrinhas, com certeza. Por isso que eu senti uma coisa familiar quando eu vi elas 4 aparecerem. Mas porque na reação tá aparecendo aqui o Wilson? Otsutsuki tá triste, alguma coisa deve ter acontecido para ele ficar dessa forma, certo? Nota: aqui o Owen será o Wilson. Otsutsuki, já que o próprio me pediu para colocá-lo como o pai delas, então no caso tá feito. Fim de nota. Então todos viram a maneira que o Wilson Otsutsuki estava ensinando para elas o básico da sobrevivência e das caçadas, mas não tornam que em seu habitat tinha caído um cuidador novato. Então notaram que as 4 elas iriam atacar porque pensavam que o cuidador novato fosse uma ameaça. Então viram que o Wilson Otsutsuki tinha entrado no cuidador de habitat, então ele lentamente tirou o funcionário de lá, então lentamente acalmou suas filhas. Godzilla. Era de se esperar aqui as 4 por verem alguém entrar em seu devido território. As 4 iriam ficar ameaçadas, iriam no caso eliminar a ameaça, porque se é um dono de território, claramente se alguém mal indesejado aparecesse no seu território, você iria rapidamente eliminar essa ameaça. Draco. Concordo totalmente, afinal de contas ninguém gostaria que alguém indesejado invadir seu espaço.
Então todos viram a aparição da Indominus Rex. Todos ficaram surpresos com o tamanho dela e, no caso, alguns ficaram surpreendidos por ela ser albina e também demonstrar uma aura assustadora. Bom, eu apresento para vocês a antagonista dessa realidade. Ela se chama Indominus Rex e sim, ela é uma fêmea. Nota: eu não sei se eu revelo agora que a Indominus Rex é também filha do Wilson. Otsutsuki, eu deixo para revelar isso para apenas o final da reação, porque eu tô realmente na dúvida se eu revelo isso agora ou não. Fim de nota. Então todos viram que a Indominus fugiu de seu habitat, então notaram que todos os funcionários daquele lugar entraram em desespero. Foi no momento que o cientista David falou. David, Dark poderia me responder uma questão, porque no caso tem pessoas como operários e cientistas trabalhando nesse local. O que seria realmente essa localização dessa ilha? Nota: o que eu vou explicar não tem nada a ver com o que eu gostaria realmente de explicar sobre a ilha de Jurassic World. Isso o que eu vou mencionar só é para complementar com a história de o pai da Indominus Rex e das outras Velociraptor, como seria o pai delas, o Wilson. Otsutsuki, então o que eu vou falar é só para complementar essa parte. Fim de nota. Bem como em hospitais comuns não poderia no caso chocar ovos de uma kaiju metade dragão. Então o que no caso Draco e o horror e o Godzilla desse mundo fizeram basicamente junto do Wilson. Otsutsuki criaram essa base de operação nessa ilha para chocar os ovos da Zilla e para checar se no caso eles não teriam alguma doença ou deficiência. Então, como os quatro ficar totalmente a todo momento nessa ilha, o que decidiu irão fazer no caso colocar alguns humanos para trabalhar nesse local. Então no caso deu certo essa função, só que para não atrair a atenção de pessoas indesejadas ou Wilson. Otsutsuki teve a ideia de transformar essa ilha em uma atração turística para não chamar a atenção do governo e também dos heróis mal intencionados que poderiam ameaçar o ecossistema da ilha ou também ameaçar a vida de seus filhos. Então ele decidiu chamar esse lugar de Jurassic World. Decidido a deixar algumas pessoas cuidando dessa ilha, no caso ele deixou isso nas mãos das pessoas e no caso deu certo, só que em meio à questão depois do parque ser construído e no caso seus primeiros filhos chocarem. Ele foi avisado por um ovo que tinha chocado e tinha nascido meio diferente. Então no caso ele já foi lá verificar, só que como não sabia muito o que era, o que seria esse ovo, então os cientistas no caso fizeram vários testes checando os pulsar desse ovo, vendo se tinha algum sinal de vida e realmente tinha, só que era muito fraco. Então em uma medida desesperada de não deixar seu filho ou filha morresse, ele permitiu que os cientistas alterassem o DNA desse ovo, mas com um sentimento da Zilla também. Então depois de conseguir a permissão dela, no caso os cientistas trabalharam incansavelmente para conseguir que esse ovo tivesse uma vida normal, só que quando os experimentos acabaram, quando o ovo chocou finalmente, notaram que sua tonalidade era totalmente branca como a neve. Então já deve entender de onde eu quero chegar, né? Caminhar e não é o que eu tô pensando, que ele não vai me dizer que a Indominus Rex é a quinta filha dele. No caso está certo em sua suposição, só que entenda uma coisa: a Indominus, por ter tantos genes modificados em seu DNA, no caso ela segue se comunicar com seus irmãos e irmãs sem precisar mudar de forma ou no caso aprender a falar para se comunicar só com os leves brunidos e rugidos. Ela consegue se comunicar com seus irmãos perfeitamente, só que em meio disso, por nascer em um paddock, no caso em um lugar literalmente parecendo uma jaula, ela meio que pensou que sua família estava no caso presa junto dela. Então o que pensou em fazer foi escapar dessa região. Foi aí aonde que gerou esse caos todo que vocês viram na reação. E no caso depois desse caos, no caso só realmente quem restou foi a Blue. Suas outras irmãs tentaram conversar e impedir a Indominus, só que no caso não deu muito bom. Bem, se essas forem todas as suas perguntas, então no caso continue prestando atenção na reação. Então todos voltaram sua atenção. Elas não se foram,
Então, quando a reação chegou a ser o final, todos sem falar únicas que a palavra, para não estragar o momento, seguiram para suas habitações, notando que os 4 irmãos estavam em suas respectivas formas de monstro sem falar nada, somente parados, respeitando o momento. 2 horas se passaram. Então Dark se encontra com Godzilla na cozinha. Godzilla, agora entendi porque naquele momento que o Almir estava te segurando pelo colarinho da sua blusa, no caso, você estava com uma mirada desinteressada, mas ao mesmo tempo triste. É, pelo menos você e os outros já estão conseguindo ler pelo menos minhas expressões. Godzilla, essa realidade realmente se afetou demasiado, não foi, Dark? O que eu posso dizer, não esperaria ver esse tipo de coisa acontecendo e eu não pude fazer nada no caso sobre isso, porque quando isso rolou eu estava ainda vagando pelas linhas alternativas daquele futuro que vocês viram antes, que foi o universo de injustiça. Godzilla, então entendo. Então, quando você descobriu sobre esse futuro, com certeza te afetou muito, porque eu acho que na sua cabeça não esperaria que isso acontecesse, não é? Exatamente, eu esperava tudo, mas mesmo esse futuro, por mais que tudo no final tenha dado certo, eu não me sinto triste. Não minto, eu tô triste realmente, mas entendo que no final tudo rolou bem. Godzilla, realmente não esperava que a nossa família fosse tão complicada de se entender. No caso, eu não duvido nada que vá ter uma versão de algum filho do Wilson. Otsutsuki Godzilla que pegue o aspecto só do Wilson. Otsutsuki deu pensando nisso. Eu acho que seria pelo menos como a aparência dele do universo de injustiça. Eu penso que seria dessa forma o filho dele se tivesse realmente nascido. Olha, não vou dizer nada porque pode você se surpreender, mas tem realmente uma realidade onde o filho dele, Godzilla, e Luciano, aquela aparência humana e aquela forma dele se chama kryptoniano. Eu não vou revelar muita coisa, mas no caso existe sim uma certa realidade onde o filho dele, no caso, existe e está vivo, só que ele é meio diferente. Godzilla, imagina que você está pensando em trazer logo mais esse mundo para eles reacionário. Na real ainda não, porque tem um pedido de alguém que me pediu para demonstrar sua forma, aqui para os traidores, para eles poderem reagir. Godzilla, imagina eu que seja o Kagami Taiga, que tenha pedido para você demonstrar para eles a forma dele como demônio, imagina. Bom, é quase assim, mas no caso não quero dar muito spoiler para você sobre a reação, afinal de contas seria desinteressante. Bom, enfim, voando nessa, tem uma coisa para resolver. Te vejo depois, meu irmão. Agora em outro momento, em uma sala separada da sala de reação dos traidores. Um ser desconhecido fala. Então você vai demonstrar meu mundo para eles logo depois dessa reação. Não tenha pressa nisso, afinal de contas, logo você vai ver seus pais e eu posso garantir, você vai parecer bastante com seu pai depois que você realmente vê-lo.
Bom descanso. Eu acho que vou saber tantas informações. Seu corpo está sobrecarregado, então descanse. Fim do capítulo 46 de Eu não serei derrotado. Mesmo que o oponente seja um deus, eu derrotarei qualquer um que esteja no meu caminho.